Beleza, 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 beleza. Gente, vamos falar sobre os detalhes dessa partida do Santos lá no Allianz Parque. Notícia que eu trouxe para vocês em primeira mão nesta quarta-feira, aqui no meu canal e nas minhas redes sociais também. Vamos falar sobre isso. O Santos definiu essa participação, essa partida, segunda-feira lá no Allianz Parque. Nesta quarta-feira, o Santos que vinha aí se reunindo já com a diretoria. O Santos, na verdade, não é bem o Santos, né? Quem costurou tudo, quem fez com que esse jogo fosse possível no Allianz Parque foi a empresa que comprou os direitos dessa partida. O Santos vendeu, na verdade, 3 jogos nessa temporada para essa empresa. Um dos jogos foi aquele amistoso contra o Coritiba, lá em Curitiba. O Santos venceu por 4-1. Esse é o segundo jogo contra o Ceará. O terceiro jogo ainda não tem data definida. Tá? Foi essa empresa que negociou com o Palmeiras a pedido do Santos. O Santos pediu para que o jogo fosse em São Paulo, certo? O Santos queria muito que essa partida fosse em São Paulo. O Santos tentou o Pacaembu junto com essa empresa. E a pedido do Santos, portanto, essa empresa insistiu. O Pacaembu não foi possível porque o Pacaembu continua sem alvará de liberação. Eles estão com um problema lá com o Corpo de Bombeiros, não tem ainda o alvará de funcionamento. Por isso é que não foi possível no Pacaembu. O Pacaembu foi a primeira tentativa desta empresa e do Santos. E aí, paralelamente, eles negociaram com a diretoria do Palmeiras e eles conseguiram, fecharam nesta quarta-feira. Qual vai ser a capacidade, a disponibilidade de ingressos para essa partida, né? A capacidade do estádio nesta partida? A capacidade total do Allianz Parque é cerca de 43 mil lugares, né? Só que tem show lá esse final de semana. Tem show de uma banda de heavy metal nesse final de semana. Eles vão fazer show lá no sábado e no domingo. E por isso não vai dar tempo completamente de desarmar uma das estruturas que ocupam parte das arquibancadas. Então, quando isso ocorre, a capacidade diminui um pouco. Só que essa empresa que está cuidando de tudo está negociando com o Palmeiras para que eles liberem o máximo possível do estádio. Então não se tem certeza, pelo menos até o início dessa live, eu estava tentando atualizar as informações, até pouco antes de começar a live, e até o início dessa live eles ainda não tinham a definição de qual será a capacidade disponibilizada para o jogo entre Santos e Ceará. Mas certamente vai ser mais do que 30 mil lugares, né? Normalmente, quando eles reservam essa parte do estádio, né, para shows, e não há tempo de desarmarem tudo, deixam só essa parte, normalmente a capacidade do estádio cai para 30 mil, mas eles estão negociando, a diretoria do Palmeiras permitiu que o Santos, né, que a empresa que comprou os direitos dessa partida, já tomasse conta na segunda-feira pela manhã, e essa empresa vai agilizar junto com o pessoal lá, né, que cuida do show, das instalações do show. Essa empresa vai agilizar para que seja retirado o máximo de material possível para que o estádio tenha uma capacidade maior. Então, acredita-se que vai ter uma capacidade aí próxima dos 35 a 40 mil lugares, tá? Mesmo assim, mesmo que não seja a capacidade total, 43 mil, se for 35, 40, já vai ser muito bacana, né? Muito maior do que a Vila Belmiro, que só cabem 15, 16 mil. Quando está entupida, quando ocupam toda a Vila Belmiro, é 16 mil e olhe lá, né? E olhe lá. Então, vai ser aí muito mais do que o dobro. Vai ser uma capacidade legal, uma ótima oportunidade de o torcedor da Grande São Paulo, do interior e também da capital paulista, principalmente da capital paulista, de ver o Santos jogar num estádio mais próximo e num estádio também mais confortável, né? Essa é uma das vantagens das arenas modernas. Oferecem estrutura e conforto para o seu torcedor. Por isso que a gente cobra muito aqui sempre que o Santos rapidamente resolva esse problema aí do seu novo estádio, que esse novo estádio seja construído rápido. A gente sabe que só para construir demora 3 anos, mas quanto mais você atrasa o início das obras, mais anos você vai ter que ficar esperando
para ter um novo estádio. Por isso que é muito importante que o Santos tenha logo a sua nova arena. Sobre os ingressos, como ainda não está definida a capacidade disponível para essa partida, e o Santos aguarda ainda ter essa informação para definir um valor. Pelo que me informaram, isso deve acontecer entre quinta e sexta-feira. Na sexta-feira vão definir o preço, entre quinta e sexta, e na sexta-feira eles já devem iniciar a venda dos ingressos, tá? Então o torcedor vai ter aí a sexta, sábado e domingo para comprar o seu ingresso, vai ter tempo suficiente para se programar. Já sabe agora que o jogo vai ser no Allianz Parque, 20 horas na segunda-feira. Neymar estará presente, deve fazer ali algum tipo de apresentação, deve saudar a torcida, deve ir ao gramado, alguma coisa eles estão preparando para que o torcedor do Santos tenha contato com o seu maior ídolo, já que ele não pode jogar ainda, né? A previsão de retorno do Neymar, como eu trouxe para vocês lá atrás, e agora está se confirmando, né? A previsão de retorno do Neymar é para junho, muito possivelmente no jogo contra o Botafogo, se eu não me engano, é Santos e Botafogo em junho. Essa partida deve acontecer, acho que no dia 1º de junho, se alguém puder confirmar aí, mas eu acho que é no dia 1º de junho. Então, essa é a previsão do retorno do Neymar. Então, como ele ainda não pode jogar, ele deve participar, saudar a torcida, ele estará presente no estádio, evidentemente, vai assistir ao jogo do estádio e, além disso, vai saudar o torcedor, pode ser que ele entre em campo. Alguma coisa estão planejando para que o Neymar tenha um contato maior com o torcedor e vice-versa, né? Que o torcedor tenha aí mais acesso ao Neymar. Então é isso, gente. Claro, a diretoria do Santos está empolgada com a realização desse jogo na capital, queria muito, né? O Santos insistiu muito, eu acompanhei, o Santos queria muito levar esse jogo para São Paulo, não deu certo no Pacaembu, o Santos insistiu, pediu para que a empresa responsável fizesse todo o esforço, né? A empresa que comprou os direitos do jogo, para levar essa partida para São Paulo, e finalmente eles conseguiram isso nesta quarta-feira. E agora, claro, todos esperam que o Santos tenha o estádio lotado, que toda a capacidade do estádio seja tomada, que todos os ingressos sejam vendidos. Para o Santos não faz muita diferença a questão de valores, porque o Santos vendeu essa partida, então o Santos já vai receber um dinheiro, um valor fixo. São 3 milhões por 3 jogos, como eu já informei aqui para vocês. O primeiro jogo foi contra o Curitiba, aquele amistoso. O segundo jogo é esse jogo contra o Ceará, e o terceiro jogo ainda não tem adversário definido. E o Santos vai receber, pela venda desses 3 jogos, 3 milhões de reais livres de qualquer tipo de despesa. Então, não interessa para o Santos financeiramente o quanto vai ser vendido de ingresso, mas é claro que o Santos quer ver o estádio lotado, quer ver o máximo possível de torcedores apoiando a equipe nesse momento importantíssimo. Todo mundo sabe, o Santos vive um drama no Campeonato Brasileiro, é o vice-lanterna, precisa dessa vitória. O Santos depois vai ter um jogo dificílimo contra o Corinthians, clássico, que vai ser lá na Arena, na Neoquímica Arena, no estádio do Corinthians. Então é muito importante que o Santos vença, não só para pontuar a partida contra o Ceará, mas também ganhe confiança, ganhe moral para esse jogo. E para esse jogo teremos aí 3 novidades importantes no banco de reservas. O Zé Rafael, que vai estrear, certamente ele vai ficar no banco e deve entrar ao longo do jogo. O Barreal, que está recuperado de lesão muscular, e também o Souza. Esses 3 jogadores já estão treinando. O Barreal começa a treinar normalmente nesta quinta-feira. O Zé Rafael e o Souza já treinam normalmente. O Souza e o Zé Rafael, inclusive, já participaram do jogo treino contra a equipe sub-20 que aconteceu nesta quarta-feira pela manhã. Então, os 3 estarão à disposição. É mais um atrativo, né? A presença de 3 jogadores importantes que vão reforçar o Santos no banco de reservas e devem ser utilizados ao longo da partida, especialmente o Zé Rafael e o Barreal. Beleza?